Olá, empreendedor, empreendedora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você ficasse na sua empresa por 4 anos sem ter lucro, sem prosperar, sem sair do lugar, você desistiria? Ou você aguentaria ficar 4 anos com uma empresa sem ver resultados? E enquanto você não vê resultado nenhum na sua empresa, você está vendo o seu vizinho crescer, seu amigo comprando carro, o seu outro colega empresário comprando propriedades e você nada. Mesmo assim, você continuaria com o seu negócio? Pois bem, hoje eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Isso aconteceu entre 1990 e 94. Quando eu montei a minha fábrica, em 1990, nada acontecia. 91 passou, 92 passou, 93 passou. O que eu fazia? Eu fazia 1000 camisetas por mês e não conseguia mudar nunca esse número. Era muito frustrante, era muito triste, porque inclusive eu via colegas prosperando, colegas comprando caminhões para fazer entrega, colegas criando barracões para colocar suas fábricas, e a minha não andava para frente de jeito nenhum. Isso foi 4 anos, não foi poucos dias. Mas por conta da perseverança, eu continuei. E em 1994, do nada, aconteceu algo extraordinário e a minha empresa começou a crescer muito. Para você ter uma ideia, nesse 4º ano de fábrica, que eu tinha ali em torno de 10 funcionários e fazia 4 anos que eu tinha 10 funcionários, nesse 4º ano eu pulei para mais de 50 funcionários. É essa história que eu quero te chamar a atenção e é disso que nós queremos detalhar hoje. Eu sou o Paul Lopes, do Empresário Raiz. Sabe o que eu descobri com tudo isso? Eu descobri que as pessoas de sucesso, as pessoas extraordinárias, as pessoas que marcam o seu derredor, via de regra, não são pessoas que têm uma inteligência diferenciada. Elas também não são caracterizadas porque nasceram com um talento diferente de todos e que faz toda a diferença. E nem são também pessoas de sorte, mas todas elas, evidentemente, algumas pessoas têm um talento extraordinário, outras tiveram sorte, mas tem uma característica que é comum em qualquer pessoa de sucesso. Essa característica não é inteligência, não é sorte, não é talento. Essa característica chama perseverança. Via de regra, toda pessoa que alcança os resultados desejados são pessoas que perseveraram, pessoas que passaram por situações complicadas, mas não desistiram. E falando de perseverança, vamos lá. Da onde que vem essa palavra perseverança? Perseverança vem do latim persevere. E persevere é a junção de 2 palavras. Que em latim significa até o fim, e severus, que significa ser severo, ser rígido. Então, o que é perseverança, de acordo com a etimologia da palavra? É ser severo, é ser rígido até o fim. Agora, nesse até o fim, nossa gente, é muito difícil. Vai ter uma série de coisas que você não vai suportar, porque tem coisas que trabalham contra a perseverança. Por exemplo, o desânimo. O desânimo é um negócio que vai acontecer. Imagina nos meus 4 anos. Eu fiquei desanimado. Não tinha como não ficar desanimado. Outra coisa que trabalha é você não ver crescer, você não ver resultado. Porque é muito bom quando você abre uma empresa, no primeiro ano ela fatura 10, no segundo ano ela fatura 14, no terceiro ano ela fatura 18. Mas e quando o primeiro ano é 10, o segundo ano é 10, o terceiro ano é 10? Aí a pergunta é, tem que parar? Ou eu vou perseverar? É isso que eu quero despertar em você. Além de tudo isso, você também não vai contar com reconhecimento e que muitas vezes nem as pessoas mais próximas de você, nem o seu cônjuge, nem o seu filho, nem os seus melhores amigos vão te dar algum reconhecimento daquilo que você está fazendo. Tudo isso são coisas que vão trabalhar contra você para que você não persevere. Mas eu quero voltar a te lembrar de um fato importante. Eu não imaginava que toda a minha construção patrimonial, são milhares de alqueires de terra que eu construí com a minha fábrica, eu não imaginava que ela iria sair da fábrica. Se eu poderia ter, no terceiro ano, ter desistido, porque não andava, não progredia. Eu olhava para aquilo e falava, cara, eu estou perdendo meu tempo. Como eu iria
olhar lá na frente, eu não conseguia olhar 10 anos depois, eu não conseguia olhar 20 anos depois, eu não conseguia imaginar que eu seria capaz de comprar muito mais coisas do que um dia eu tinha desejado no passado, com aquela fábrica que 4 anos não andava. Por isso que é tão importante que você tenha esse conceito de perseverança. E não se iluda, perseverança, muita coisa vai lutar contra ela, para que você não persevere. Vai ter momento, por exemplo, em que você vai ter vontade de desistir. Não tem jeito, porque passou 2 anos, passou 3 anos, não aconteceu nada. E aí, você vai desistir? Vai ter, por exemplo, momentos que você vai ter medo. Nossa, eu não sei se eu continuo com isso, porque parece que meu concorrente é mais forte do que eu não vou vencer ele nunca. Então bate aquele medo. O medo vai ser algo que vai pedir você de continuar. Vai ter momento, por exemplo, em que você vai cansar de esperar. Ninguém gosta de esperar. E diga-se de passagem, né, gente? Nós estamos vivendo um tempo que tudo tem que ser muito rápido. Esse tempo de celular, de internet, de mídia social, a gente não tem tempo. Eu não sei nem se você está tendo vontade de esperar o que eu vou falar no final desse vídeo, porque é assim. As pessoas não querem esperar mais nada. Em termos de empresa, não é assim. Se você quiser ser muito rápido, com certeza você vai abrir 1000 empresas e nenhuma vai dar certo. A empresa, para dar certo, é só para aqueles que perseveraram. A empresa que deu certo não é porque a pessoa, como eu disse, teve muita inteligência, teve muito talento, teve muita sorte. Não, não é isso. Porque nada é fácil para ninguém. Mas as pessoas que perseveraram, elas construíram grandes empresas. E você precisa ser essa pessoa também. A sua história não vai ser diferente da minha e nem daqueles que um dia tiveram sucesso. Com certeza não vai ser. Agora, lógico, nesse processo de perseverar, você tem que ter flexibilidade, porque também vai ter situações que você vai perceber que você vai ter que pensar diferente. Você não pode continuar pensando do jeito que você pensava. Então, a perseverança vai te ensinando a ser mais flexível, a ser mais reflexível, para mudar na onde precisa mudar. Mas isso também não quer dizer que porque você mudou, você vai acertar. Às vezes você vai mudar uma vez, você vai mudar 2 vezes, você vai mudar 3 vezes e não vai dar resultado. É isso que faz com que caracteriza que você é uma pessoa perseverante. Toda grande realização, ela demora, não tem como. Não adianta você imaginar, são poucas as pessoas que abrem uma empresa e 1 ano, 2 anos depois experimentaram sucesso. É muito pouco, é muito raro. A maioria, 90% dos grandes empresários, eles demoraram. Veja, por exemplo, uma árvore. Uma árvore você vai lá e planta, você vai lá e rega, ela cresce, ela atinge 1 metro, ela atinge 2 metros, ela atinge 3 metros, ela fica frondosa, ela produz folhas, mas e os frutos dela? É o último. Passou anos para essa árvore gerar fruto. A mesma coisa acontece dentro de um casamento. A pessoa é casada, fez bodas de ouro, 50 anos. Não foi fácil fazer 50 anos. Pensa que foi fácil? Pensa que uma delas um dia não pensou em desistir? Pensa que uma delas não ficou desanimada com aquela relação conjugal? Aconteceu tudo isso. Ela desanimou, ela pensou em desistir, mas ela não desistiu, ela perseverou. Por isso que ela fez bodas de ouro. Por isso que aquele empresário que pensou em desistir, mas não desistiu, alguns anos depois ele atingiu sucesso, simplesmente porque ele perseverou. Tem 3 coisinhas que a gente dá valor, mas precisa saber como eu dou valor para cada uma delas. A primeira é talento. O talento, ele tem o seu lado bom. Por quê? Porque o talento abre porta. A pessoa sabe cozinhar muito bem, monta um restaurante, é por conta do talento, ele abriu porta. Outro sabe jogar bola, tem um talento para aquilo, ela construiu uma carreira e tudo começou por causa do talento que ela tem. A outra coisa importante na vida de uma pessoa é a inteligência. Porque a inteligência, depois que a porta se abriu, ela vai programar, planejar o itinerário da jornada profissional dela. É por conta da inteligência que a pessoa vai criar um planejamento de carreira adequado. E o terceiro ponto, e para mim é o mais importante, é que tanto esse cara de talento quanto o que teve a inteligência, eles só vão chegar lá no fim, eles só vão atingir o resultado esperado, não é por conta do talento, não é por conta da inteligência, mas é por conta da
perseverança. Esse é o ponto. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O tempo é difícil realmente você lidar com ele, porque a gente tem um desejo que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas as coisas não vão acontecer no nosso tempo. Por isso que o tempo é algo que não destrói um projeto, não destrói uma empresa se você tem perseverança. Agora tem uma coisa que destrói, é o abandono. Muita gente, você já parou para pensar que muita gente montou uma empresa e 2 ou 3 anos depois abandonou aquele projeto e Deus tinha preparado para aquela pessoa ser um grande empresário naquela atividade? Por quê? Porque o abandono, ele destrói tudo. Quando você desiste, tudo que você tinha projetado vai virar nada, absolutamente nada. Não é o tempo que destrói, é o abandono. Agora, o tempo a gente precisa lidar com ele. E a melhor maneira de lidar com o tempo é perseverar, porque você nunca sabe qual vai ser o momento que as coisas vão desabrochar e você vai ter bastante sucesso. Eu sou Paul Lopes, do Empresário Raiz.